Antes de entrarmos para o assunto, eu gostaria mais uma vez de pedir o auxílio do Santo Espírito para que ele possa nos guiar em toda a verdade. Então, aqueles que puderem se colocar de joelhos, oremos. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, a Tua palavra será aberta. Nós cremos, ó Deus, que há uma energia criativa na Tua palavra. E quando ela fala, Senhor, se cumpre, pois a Tua palavra tem um poder inerente. Pois o Senhor não pode mentir. Aquilo que o Senhor fala, se faz. Pois assim foi na criação. Tudo falou e logo se fez. E nesse estudo, ó Pai, queremos fazer sobre o milagre dos milagres. O milagre que nós necessitamos, ó Pai, que é o milagre da justificação pela fé. Que o Teu nome possa ser honrado e glorificado. Que nesse momento, ó Pai, eu repito as mesmas palavras de Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações e possa ser compartilhado o pão da vida. São estas bênçãos que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Ok. Todos estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim. O áudio? Ok. Irmãos, antes da gente abordar esse sermão, eu tinha começado a estudar a mensagem da justificação pela fé. Eu comecei a me aprofundar nos livros, né, de Jones e Wagner. Li também o livro de Cameron, e foi o livro que eu entendi de fato a mensagem da justificação pela fé. Eu não conhecia essa mensagem, sou adventista de berço, mas nunca tinha ouvido falar nessa mensagem. Eu conheço essa mensagem recentemente, né, a mensagem da justificação pela fé. Mas o que acontece? Quando eu preparei esse sermão, não me recordo muito bem se foi no mesmo dia ou foi na mesma semana. Cristo, ele me mostrou quem realmente eu era. E eu descobri que eu era um monstro. Ele mostrou a minha pecaminosidade. E eu pedindo a Deus que me perdoasse de todos os meus pecados, né? E liguei para algumas pessoas que cometiam algumas coisas no passado e, né, me reconciliei com essas pessoas, né, para que o Espírito de Deus pudesse, né, cair sobre a minha vida. Não só por isso, mas para que o nome de Cristo fosse glorificado em todas as coisas. Então, eu confesso para vocês que quando eu estava fazendo esse estudo, eu fiz esse estudo praticamente com lágrimas nos meus olhos. Eu comecei a escrever algumas coisas, eu peço que os irmãos não dão muita atenção à escrita, mas eu comecei a escrever algumas coisas, né? Não podemos mudar o nosso coração. A mudança se dá pelo milagre de Jesus. Esse é o único meio. Quando você olha para você, como você é, com certeza, só um milagre pode mudar a sua vida. Você nunca observou sua real condição?
vá até a palavra de Deus que ela te mostrará. Irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós vemos que somos tão egoístas, que somos tão avarentos, que somos tão ruins, que somos tão depravados, que somos tão desgraçados, destituídos da graça de Jesus, quando nós olhamos para nós mesmos, não tem como, não existe nenhuma maneira de nos salvar. Mas quando nós olhamos para Jesus, não existe nenhuma maneira de nós nos perdermos. Então, a nossa condição, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus. E essa é a nossa condição. O homem não pode fazer nada, absolutamente nada para se salvar, pois ele está perdido, ele está dentro de um lamaçal de pecado. E a única coisa que pode tirar ele desse lamaçal de pecado é Cristo e a sua justiça. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso coração, eu gostaria de fazer uma pergunta de forma individual, para que cada pessoa possa, né, fazer um exame, né, de seu coração. A pergunta é, se o seu coração fosse uma pessoa, como essa pessoa seria? Vou mais longe. Se o seu coração fosse uma pessoa, você teria coragem, de fato, de morar, de conviver com essa pessoa que é o seu coração? Eu creio que a resposta da maioria das pessoas aqui é não. De fato, irmãos, nós, nesta caminhada cristã, já tentamos muitas vezes. E muitas vezes, por tentar fazer as nossas próprias obras, acabamos caindo, acabamos nos decepcionando. Mas existe apenas uma única condição para estarmos diante de Deus. E essa condição se encontra apenas em Cristo. Pois Cristo cumpriu todos os mandamentos. O homem não consegue guardar a lei de Deus perfeitamente. O homem não pode mudar o seu coração, pois o seu coração é imperfeito, é depravado. Essa mudança se dá pelo milagre que Jesus faz a cada um de nós. Então, se você ainda não observou a sua real condição, vamos até a palavra de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: toda a cabeça está enferma, e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas. Talvez de forma exterior, por não termos ainda essa visão pela fé que Cristo tem, que Cristo quer que tenhamos, nós estamos bem, não temos ferida, não temos nada. Mas como Deus realmente nos olha? Essa aqui é a nossa condição. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de chegar perto de uma pessoa assim? Cheio de chagas podres, nem ligadas, nem amolecidas, inchaço, fedendo, feridas. Você teria coragem? Você teria coragem de ir até essa pessoa, cuidar dessa pessoa? Talvez muitos aqui teriam. Muitos aqui teriam essa coragem. Mas agora eu pergunto para você. Agora imagine você nessa condição. Na mesma condição que Jó esteve. Como os amigos de Jó reagiram diante da condição? Quando eles viram a condição de Jó. Eles se afastaram de Jó. Pois Jó tinha lepra desde os pés até a cabeça. Irmãos, na visão espiritual, esse texto aqui, de Isaías capítulo 1, versículo 6, essa é a nossa condição. Estamos inchados, cheios de chagas podres, não exprimidas, coisa sã, desde a planta dos pés até a cabeça. Já pensou você olhar no espelho e você se ver todo
inchado, todo espremido, fedorento, não podendo colocar ali uma roupa que você quer, que gruda ali na roupa. Essa é a nossa condição. E essa condição é triste. Não é? Veja essa outra citação. Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Conheço as tuas obras. Irmãos, no Desejado de Todas as Nações, na página 271, Ellen White diz que cada promessa, cada oração, cada palavra escrita na Bíblia é para mim de forma individual. Então, nós vivemos hoje no período da igreja de Laodiceia. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, quando a testemunha fiel e verdadeira diz para mim que eu sou pobre, que ele conhece as minhas obras, porque Cristo nos conhece de forma pessoal, individualmente, profundamente, que nem és frio, nem quente. Quem dera se foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Irmãos, essa é a nossa condição diante de Deus. Essa é a nossa condição diante da palavra de Deus. Agora imagine, a Bíblia diz que você é nu, mas eu não estou vestido? Por que a Bíblia fala que nós somos nus? Porque nós não temos ainda as vestes de justiça. Agora imagine, você está caminhando pelo centro da cidade e as suas roupas caem. O que iria acontecer com você? Qual seria a sua reação? Como você reagiria diante dessa situação? Você está andando pelo centro da cidade e a sua roupa cai e some. E aí você se olha, você está todo nu. Qual seria a sua reação? Então, essa é a nossa condição de acordo com a palavra de Deus. Somos desgraçados, somos miseráveis, somos pobres, somos cegos. Jones, comentando sobre Laodiceia, diz, ele diz o seguinte: quando Jesus diz a vocês e a mim que somos cegos, a coisa a fazer é dizer, Senhor, somos cegos. Ele disse aos seus ouvintes que eles eram cegos, e eles eram cegos. Eles, porém, afirmaram que não eram, mas de fato eram. Se tivessem confessado sua cegueira, teriam visto a Deus, por meio da cura da cegueira daquele homem. Bem, irmãos, o que precisamos fazer é encarar honestamente a mensagem de Laodiceia e reconhecer tudo o que a mensagem diz que somos. E ele continua. Quando ele afirma que vocês e eu somos infelizes, digam-lhe, é verdade, eu sou infeliz. Quando diz miseráveis, sim, sou miserável. Pobres, sim, sou pobre. Um completo mendigo, sem condições de ser qualquer outra coisa. Cegos, sim, sou cego. E nunca serei outra coisa. Nus, é verdade. E que não sei disso. Isso também é verdade. Eu nada sei como convém saber. Então lhe direi cada dia e cada hora, que essa possa ser a nossa oração, cada momento. Senhor, tudo isso é verdade, mas, por favor, em vez da minha infelicidade, dai-me o teu próprio contentamento. Em vez de minha miséria, dai-me o teu próprio conforto. Em vez de minha pobreza, enche-me de tuas riquezas. Em vez de minha cegueira, sê tu minha visão. Em vez de minha nudez, ó Senhor, cobre-me com a tua justiça. E o que eu não sei, ensina. Então, irmãos, nós vemos aqui que essa é a nossa condição. E precisamos encarar a nossa condição de forma sincera diante de Deus. Queridos, se a Bíblia diz que somos cegos, qual é a única maneira de um cego enxergar?
Vamos até o livro de Mateus, lá no livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 27 até o versículo 31, diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé, e os olhos lhes abriram. Para a ciência, irmãos, é impossível o homem ficar sã de uma cegueira. É impossível o homem ser curado de uma cegueira para a ciência. É impossível o homem andar sobre as águas para a ciência. Mas para Deus, tudo é possível. Então, queridos, esse texto faz sentido para você? Como pode um homem que era cego e que só pelo poder de uma palavra ficou curado? A única explicação para isso é um milagre. É isso mesmo. É exatamente isso o que ele quer fazer em você. Não existe solução para nós a não ser um milagre. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos como somos ignorantes, como tratamos as pessoas de forma que Cristo, né, não trataria, como pensamos dos nossos irmãos, como matamos os nossos irmãos dentro da nossa mente, a inveja, o ciúme, né, até mesmo ali no prato de comida, queremos o melhor prato, ou queremos o melhor pedaço, não queremos deixar para o nosso irmão o melhor pedaço, até mesmo quando vamos fazer alguma doação para alguém, damos a pior roupa. A palavra de Deus diz que Deus, em João 3,16, ele deu o melhor do céu. Então, queridos, essa é a nossa condição. Somos pobres, somos depravados, somos miseráveis, somos desgraçados, e a única explicação para mudar a nossa condição, para mudar a nossa natureza, irmãos, é o milagre dos milagres. E nós veremos isso ao longo do estudo. Então, a nossa única solução é Jesus. A nossa única solução é Cristo. Essa é a nossa única solução. Irmãos, eu estudando Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não é dom de vós, mas vem de Deus. Eu descobri que a graça, na verdade, Cristo descobriu, né? Cristo revelou, que a graça de Deus não é apenas um dom, não é apenas um poder, mas a graça de Deus é um milagre que ocorre na vida do ser humano. E esse milagre da graça de Deus, Ellen White vai dizer, é o milagre dos milagres. Então, queridos, estudos em Romanos, de Wagner, ele diz o seguinte: como Deus pode nos dar justiça se somos tão pecadores? Não podemos entender como, nem precisamos perguntar. É um milagre tão grande para Deus tornar justo um homem justo, quanto foi para ele criar o mundo. Então, é o milagre dos milagres. Não sabemos como Pedro andou sobre as águas, mas sabemos que ele andou. Não sabemos como Cristo abriu o mar vermelho, mas sabemos que ele abriu. Talvez não saberemos como Deus irá fazer essa transformação na nossa vida, mas cremos que ele vai fazer, pois está escrito em sua palavra que é um milagre tão grande para Deus tornar um homem justo, quanto foi para ele criar o mesmo. Agora, como posso receber esse milagre? É a pergunta de muitos. Da mesma forma que os servos receberam. Agora, como eles receberam? Vamos lá para o versículo 8 de Mateus 9, versículo 28, que tem algo bem interessante. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim. Quando eles disseram sim, eles aceitaram a palavra de Deus. E a palavra de Deus
produziu neles a cura. Eles creram que Jesus poderia curá-los e, por meio de sua fé, eles receberam o milagre. Agora eu pergunto para vocês, de que forma creram? É exatamente isso o que falta para nós. Crermos como convém, pois não podemos fazer nada para mudar nossa condição. Nossa única saída é acreditar em sua palavra, pois ela tem poder para recriar o homem. Creia somente. Esse é o brado. Irmãos, precisamos crer como convém. Precisamos aceitar a palavra de Deus, pois aquilo que a palavra de Deus falou vai se cumprir. A palavra de Deus, ela é autorrealizável. Se Deus diz aqui para essa parede, fica azul, ela vai ficar azul. Se Deus diz agora, nesse momento, para mim, justo, se eu creio na palavra de Deus, agora, irmãos, eu sou justo diante de Deus. Como nós vimos lá na quinta-feira, eu citei 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que fala que Deus iria transformar Saul em um novo homem. E no versículo 9 fala que quando Saul virou as costas, naquele momento, exatamente naquele momento, o coração de Saul se transformara em outro. Então a transformação de Deus é agora. O milagre de Deus, o milagre da justificação pela fé, o milagre da graça é agora. Nós precisamos aceitar agora. Nós precisamos estar agora crucificados com Cristo. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus agora. E a palavra de Deus, ela só tem poder para trazer a vida e o caráter de Deus para aqueles que creem. Então, irmãos, a nossa parte a desempenhar no plano da redenção, da salvação, é crer como convém. Mas crer não é apenas balançar com a cabeça, mas, de fato, crer na promessa. Crer que a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Pois quem é que cumpre as promessas? Deus. Então, se os 10 mandamentos não são apenas mandamentos, mas se são promessas, quem vai cumprir as promessas em minha vida? Deus. É exatamente isso, irmãos. Vamos ao livro de Gênesis, e lá encontraremos algo fantástico. Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão fez para receber a justiça? Creu na palavra de Deus. E a palavra de Deus se realizou em sua vida. Jonas, comentando sobre o assunto, vai dizer: o que dizem as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. O que é que diz lá? Abraão creu em Deus. E isto o quê? Fé. O isto lá é o quê? Crer em Deus. Crer em Deus trouxe o quê para ele? Justiça. Quem imputou crer como convém, como justiça? Deus. Bem, será que Deus cometeu algum erro? Não. Não importa se compreendemos ou não. O Senhor declarou justo e fez bem em assim proceder. Abraão se encontrava perfeitamente justo. O próprio Deus disse que sim. Não somos nós a declarar essas coisas. Não somos nós a planejar nada. Não seríamos justos nem se tentássemos. Que possamos permitir que as coisas sejam do jeito de Deus. Repito, irmãos. Pois quando permitimos Deus fazer as coisas do jeito dele, tudo ficará bem. E não é preciso nenhuma sombra de dúvida. O que foi contado como justiça para Abraão? Ele creu em Deus. E Deus disse: você está certo, Abraão. Podemos notar que essa afirmação de que a fé é contada como justiça foi feita 3 vezes em um curto espaço de uns poucos versículos. O que foi isso que fez com que ele fosse contado como justo? O crer em Deus. Isto. Mas essa promessa, ela não foi apenas dada a Abraão.
Quando Deus falava, Abraão cria na palavra de Deus, e a palavra de Deus fazia na vida de Abraão. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, o que Jones está fazendo aqui é uma simples leitura da palavra de Deus. O que diremos, pois, que Abraão, nosso pai, segundo a carne, alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. O que dizem as Escrituras? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Esse isto que lhe foi imputado como justiça foi o crer em Deus, foi que ele creu em Deus. Quando Deus abria a boca, Abraão cria, ele dizia, assim seja, sim, Senhor. E o que é que o Senhor dizia para ele? Abramos a Bíblia, pois é importante nós lermos. Então, tudo que Deus falava para Abraão, Abraão cria, e aquela palavra, né, se cumpria ali na vida de Abraão. Então, conseguem perceber a simplicidade? É disso que precisamos. Crer como convém. Veremos mais. Eu vou passar essa citação aqui, para não se delongar muito. Certo. Vamos lá. Abraão creu naquilo que o Senhor disse. Portanto, quando cremos naquilo que o Senhor diz para mim e para você, temos o mesmo resultado que Abraão. Como no começo eu disse, as promessas, quem cumpre as promessas não somos nós, mas é Deus que cumpre as promessas. Então, se Deus falou, e se eu acreditar na palavra de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir em minha vida. Independentemente, claro, né, tudo vai depender ali da minha fé para com Deus. Então, não era isso que acontecia quando Cristo curava? Vamos para mais uma citação. Estudo sobre fé, página 131. Um leproso disse a Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus lhe respondeu, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. A resposta é a mesma para você agora. Quero, fica limpo. E imediatamente vocês são purificados, tão certo quanto aquele leproso foi. Creia na palavra e louve ao Senhor por seu poder purificador. Não creia na palavra pelo que ela pode realizar pelo leproso daqueles tempos. Creia nela pelo que ela pode fazer em você agora, imediatamente. Esta palavra é para você agora. Fica limpo. Aceite-a como fizeram as pessoas daquela época, e ela imediatamente passa a operar eficazmente em você a bondade e a vontade de Deus. Então, irmãos, se nós crermos no poder da palavra, Ellen White diz que na palavra de Deus existe uma energia criativa. Quando Deus fala, acontece. Quando nós vamos até o livro de Gênesis, capítulo 1, que a Bíblia diz que Deus disse, produza a terra ervas. O que foi que aconteceu quando a palavra falou? As ervas foram produzidas. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Existiu algum período de tempo entre a palavra de Deus e a realização do fato? Não, irmãos. Não existiu. Quando Deus falou, não passou nem sequer um segundo. Imediatamente houve luz. Imediatamente a terra produziu erva. Então, quando Deus fala, ele já falou na Bíblia, quero, fica limpo. O que acontece conosco agora? Imediatamente, se crermos nesta palavra, se aceitarmos esta palavra pela fé, imediatamente a resposta é a mesma para nós. Porque assim como foi na criação, é na redenção. Assim como Deus criou, porque nós sabemos que Deus é criador. E como ele cria? Qual é a forma dele criar? Imediatamente somos purificados. Pois Deus falou e logo se fez. Então, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, é muito fácil nós olharmos, nós crermos, né, no que a palavra de Deus fez na vida de todas aquelas pessoas.
Mas é difícil para nós cremos que esta mesma palavra tem poder para fazer aquilo que fez na vida daquelas pessoas. Então, aquele leproso com 38 anos, ou aquele leproso, de fato, leproso não, paralítico, com 38 anos. O que foi que Cristo falou para o paralítico? Cristo perdoou os pecados do paralítico. Cristo curou o paralítico. Agora eu pergunto para vocês, houve algum período de tempo entre a palavra de Cristo e a ação? Não, irmãos. Imediatamente o paralítico levantou. O mesmo foi com o leproso. Imediatamente ele ficou limpo. Imediatamente ele ficou purificado. Imediatamente Deus deu ali para ele um novo coração. Assim como fizera com Saul. Então, irmãos, o que nos falta de fato é crermos que o que a palavra falou não vai voltar vazia, mas vai fazer aquilo que Deus falou. Ela vai fazer aquilo que foi designado. Então, se a palavra fala para mim hoje, sede santos porque eu sou santo, ela falou, Deus falou, e tudo se fez. Se eu crer nessa palavra agora, hoje, diante de Deus, a minha vida toda de pecado, agora, nesse momento, o meu caráter é substituído pelo caráter de Cristo. A minha vida é substituída pela vida de Cristo. E os 33 anos de perfeição de Cristo são imputados na minha vida. E Deus agora me olha como se eu nunca tivesse pecado. Esse é o grande mistério, é o grande milagre da justificação. E, irmãos, amém por isso. Essas palavras enchem meu coração de alegria e real esperança. Que hoje eu posso ser justificado. Agora, irmãos, agora nós poderemos ser justificados. Olha o que a palavra de Deus diz, Caminho a Cristo, página 50. Do singelo relato bíblico, da maneira em que Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa acerca do modo em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Perdão é o mesmo que justificação. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. Agora imagine, você sendo um paralítico, para a ciência você tentou de tudo, fez de tudo e nunca conseguiu. Com certeza, irmãos, se nós tivéssemos na condição desse paralítico hoje, nós não veríamos como andar, nós não enxergaríamos como andar, e o mesmo se dá com a nossa condição. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, que é uma vida depravada, que é uma vida egoísta, que nós somos assim egoístas, somos depravados, presunçosos, soberbos, nós não vimos como nos salvar de fato. Nós não vimos como sair dessa condição, assim como o paralítico não via como sair daquela condição. No entanto, Jesus lhe ordenou: levanta-te e tome a tua cama e vai. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Ele poderia ter falado isso, mas não. Creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço, decidiu andar e andou, agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. O mesmo que aconteceu com Pedro. Quando Jesus diz assim para Pedro: vem, Pedro confiou na palavra de Deus e ele andou sobre as águas. Mas quando ele perde Jesus de vista, quando ele deixa de confiar na palavra de Deus, quando ele deixa de crer na promessa da palavra de Deus, que ele iria andar sobre as águas, ele afundou. Então, o mesmo se dá conosco. Então, o paralítico creu na palavra de Deus, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Então, ele creu antes mesmo de ver a cura e fez o esforço e levantou, decidiu andar e andou. Agiu sobre a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava sã. De igual modo, sois vós um pecador. Não podeis expiar os vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por você. Deus promete, irmãos. Agora eu pergunto para vocês: quem cumpre as promessas? Somos nós ou é Deus? Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir essa promessa. Mas eu preciso receber, aceitar essa promessa pela fé.
A Bíblia diz que tudo que não vem de fé é pecado. Então, se nós ainda pecamos, é porque nós não exercemos fé. Porque a Bíblia diz que falta de fé é pecado. Então, se nós não ainda temos um novo coração, é porque, irmãos, nós não temos a fé de Jesus. A nossa fé ainda é a fé de Satanás. Então, queridos, Deus promete fazer tudo isto por você, mediante Cristo. Vós credes nesta promessa. Confessai os vossos pecados, entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo. Tão depressa isto fazeis. Deus cumpre sua palavra para conosco, se credes na promessa. Então aqui nós vemos uma condição para que a promessa de Deus seja cumprida. E qual é essa condição? Crer no que ele falou, acreditar no que ele falou. Abraão creu em Deus, e o ato de Abraão crer, isto lhe foi imputado como justiça. Foi imputado como justiça o crer em Deus. Credes que estás perdoados e purificado. Muitas vezes, quando nós vamos até Jesus Cristo, pedimos perdão de nossos pecados, quando cometemos algum erro, algum pecado, muitas vezes nós não confiamos e nem cremos no perdão de Deus. Tanto é que não cremos que, novamente, depois de termos entregado os nossos pecados a Ele, a gente vai a Ele de novo e pede perdão pelos mesmos pecados que a gente perdoou, que a gente pecou. Irmãos, se você vai até Jesus, se você deposita o seu pecado sobre Ele, Ellen White diz que antes da alma orar, antes da alma pedir perdão, sai graça do trono de Deus para perdoar o pecador. Então, quando nós vamos diante de Deus, quando nós vamos nos apresentar diante de Deus para orar, para confessar os nossos pecados, mesmo que você não sinta nada, pois fé não é sentimento, nós vamos ver agora. Mas fé é crer naquilo que Deus falou. Então, se Ele falou que vai me perdoar de todos os meus pecados, se eu vou até Ele e peço perdão dos meus pecados, naquele momento eu sou perdoado. Naquele momento eu sou justificado. Crede que estáis perdoados e purificados. Deus supre o fato. Sois curado. Exatamente como Cristo conferiu ao paralítico. Agora eu pergunto para vocês. O processo de cura do paralítico se deu por um longo processo ou foi imediatamente? Imediatamente. Nós cremos que o poder de Deus é criacionista e não evolucionista. Então, o que Deus fala se cumpre agora, nesse momento. Quando ele falou para o paralítico, levanta e anda, o paralítico creu, mesmo estando naquela condição, levantou-se e andou sob a palavra de Cristo. Então, quando Deus diz assim, ó, sois vós um pecador, não podes fazer nada para mudar o vosso coração, mas eu prometi, meu filho, fazer tudo isto por você. Se eu creio nesta promessa que Cristo fará em mim, tanto o querer como o efetuar conforme a sua vontade, a palavra de Cristo não voltará vazia. A palavra de Cristo fará o que lhe apraz, como diz o Eterno. Exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é, se o credes. Então, o que nos falta, irmãos, é receber pela fé essas promessas de Deus. Até os mandamentos, até as obras de fé, até as obras de justiça, nós recebemos essa obra pela fé. Pois as obras de justiça não são nossas. As obras de justiça são de Deus. E a única forma de recebermos as obras é crendo nelas. A única forma de recebermos a fé de Jesus é crendo na fé de Jesus. Agora, o que nos falta? Crer na promessa. Crer que aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Agora, o que ele prometeu? Vamos até o livro do profeta Ezequiel e veremos uma de suas muitas promessas de Deus para a nossa vida. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Aqui é Deus falando comigo de forma individual. Deus diz assim, Davi, eu vou te dar um novo coração. Agora eu pergunto para vocês, se a palavra de Deus falou, o que deve acontecer? Se a palavra de Deus falou, o que deve acontecer? Naquele momento a palavra de Deus deve se cumprir. Pois assim como foi na criação, foi na redenção. Se eu creio nessa palavra, que ele vai me dar um novo coração, agora, irmãos, eu tenho um novo coração. E porei dentro de você, Davi, um espírito novo, o Espírito de Jesus. Agora sim,
Com o Espírito e pelos méritos de Cristo, você vai saber tratar a sua esposa de uma melhor forma. Agora sim, você, com o Espírito de Cristo, não vai pensar mal do próximo, não vai falar mal do próximo, porque Cristo não faria isso. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Esse coração, quem vai tirar é Jesus. Ele prometeu, e se assim crermos, a promessa vai se cumprir na nossa vida. E vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Teremos, irmãos, o Espírito de Deus habitando em nós. Porque ele prometeu. Então, se Deus falou, eu pergunto para vocês, Deus é homem para que minta? Não. Se ele falou que vai colocar o Espírito dele dentro de mim, o que vai acontecer? O Espírito dele vai estar sobre mim. Se assim eu crer nesta promessa, se assim eu aceitar esta promessa pela fé. Você confessou seus pecados e de coração afastou-se deles. Resolveu entregar-se a Deus. Agora vá a ele e peça-lhe que lave seus pecados e lhe dê um novo coração. Creia então que ele assim fará, porque assim o promete. Agora, olha que interessante. Precisamos crer que ele já nos deu um novo coração, pois ele prometeu. Fé não é sentimento, é crer em sua palavra. Ela diz, Ellen White, Amém a Cristo, página 51. Não espereis até que sintas que estás curado, mas dizeis, creio, assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus o prometeu. Disse Jesus, tudo o que pedirdes, orando, crendo, o recebereis e tê-lo-eis. Esta promessa tem uma condição, que oremos segundo a vontade de Deus. Agora, olha o que ela diz. Mas é a vontade de Deus purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que já havemos de receber e agradecer a Deus por havê-las já recebido. Então, o que nos falta, irmãos? O que é crer? Irmãos, nós vamos até Cristo Jesus, pegamos a promessa de Cristo, nós precisamos pedir de acordo com a promessa. E é a vontade de Deus nos dar um novo coração, é a vontade de Deus criar em nós um novo coração. Então, se eu rogo por essas promessas, se eu creio nas promessas de Jesus, naquele momento eu sou justificado. E eu preciso agradecer a Deus sem sentir, porque fé não é sentimento. Eu preciso orar ao Senhor, pedir a Ele um novo coração e agradecer a Deus que Ele já me deu um novo coração. Ah, Davi, mas eu não estou sentindo que eu tenho um novo coração. Fé não é sentimento. Fé é confiar inteiramente na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus te deu um novo coração e você crê que você crê naquela promessa, naquele momento você tem um novo coração. Amém por isso, irmãos. Então, agora, olha esse texto aqui. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, olha esse texto de Caminho a Cristo, página 52. Por este simples ato de crer em Deus. Então, qual o ato que Deus espera para que sejamos justificados? Crer em Deus. O mesmo ato de Abraão. O Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Então, agora, irmãos, pelo simples ato de crer na palavra de Deus, agora, o Espírito Santo gera uma nova vida. Não sabemos como. Não sabemos como Pedro andou sobre as águas. Não sabemos como os muros de Jericó foram, aos olhos humanos, foram derrubados. Mas sabemos que a palavra de Deus cumpre aquilo que fala. Então, pelo simples ato de eu crer em Deus, agora o Espírito gera em meu coração uma nova vida. Você precisa dessa promessa? Reclame ela. E agora ela pode ser sua. Você crê? Jesus ainda não voltou, irmãos, por não crermos ainda em sua palavra. Então, o que nos falta é crermos. Olha o que Jonas diz. Olha que interessante.
Ele diz assim, a única coisa que pode deixar você e eu do lado de fora do reino de Deus, é se dissermos ao Senhor que Ele está mentindo. Se pararmos de dizer que Deus está mentindo, vamos direto para o céu. É somente isso que as pessoas precisam parar de fazer. Parar de dizer para o Senhor que Ele é mentiroso. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, como diz a palavra de Deus. Além disso, aquele que fez de Deus mentiroso, a si mesmo se pronuncia uma mentira. E mentiroso não entra no reino de Deus. E não entrarão os mentirosos, nem aquelas outras pessoas de Apocalipse 21, do 8 ao 27 e 22, 15. Então, o que precisamos parar de fazer? O que precisamos parar de fazer é parar de mentir. Vamos acabar com essa história de mentir agora mesmo. Não interessa o que o Senhor diz. Responda sim, assim seja. Então, quando Deus diz assim, ó, e despojar-vos do velho homem, vem o poder com aquela palavra, como diz Ellen White, pela qual eu vivo, que existe um poder, página 15, vem um poder sobre a nossa vida para nos transformar. Então, não interessa o que Deus falou, existe um poder em sua palavra, aquele mesmo poder que fez o homem andar sobre as águas, o mesmo poder que deu vista aos cegos, é o mesmo poder que vai nos tirar da libertação do pecado, desse cativeiro infernal. É o mesmo poder. Quem me livrará do corpo desta morte? Cristo Jesus. Cristo e a sua justiça. Então, último texto, Maravilhosa Graça, página 102. Mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo, o profano tem se tornado reverente, o bêbado sóbrio, o pervertido puro, pessoas que tinham a semelhança de Satanás, transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si um milagre dos milagres, uma mudança operada pela palavra. Por que ela é operada pela palavra? Porque a palavra é viva e permanece para sempre. É um dos mais profundos mistérios da mesma palavra. Não podemos compreender, somente podemos crer, conforme declaram as Escrituras, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, quando eu leio esses textos, o meu coração enche de alegria e santa felicidade que Deus pode mudar agora a mente de Jesus. E é um milagre. Nós não sabemos como. Muitas pessoas têm tentado de todas as formas, de todo jeito. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo que o Senhor falou, farei. Eu vou fazer, eu vou fazer. Irmãos, não somos nós que fazemos. Quem faz é Cristo Jesus. Mas nós precisamos aceitar esse milagre, que Ellen White, ela enfaticamente coloca como o milagre dos milagres. Então, os mesmos milagres que ocorriam na Bíblia Sagrada, Deus curando os cegos, dando vista aos cegos, né? É o mesmo poder que vai transformar o nosso coração agora, se crermos pela fé. Não podemos compreender, somente podemos crer, confiar, acreditar. Queridos, essa verdade trouxe para mim ânimo. Eu não conseguia me ver preparado e muito menos ver a igreja preparada. Eu olhava para a igreja e dizia, como é que Jesus Cristo pode voltar, sendo que muitas pessoas ainda estão em pecados, em erros, e a minha vida não condiz com a volta de Jesus. Mas quando eu entendi que a justiça de Cristo é um dom, quando eu entendi que a justiça pela fé é o milagre dos milagres, que pode ocorrer agora, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês, aí sim, eu vejo que Deus pode ter um povo preparado em meses, agora, para dar a última mensagem para esse mundo. Queridos, se nós rejeitarmos essa luz que Deus dera para os mensageiros de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. Então, essa é a mensagem da justificação pela fé.
Esse é o milagre dos milagres que Deus quer fazer em nossa vida. Então, nesse momento agora, vamos fazer uma oração para que agora, nesse momento, possa nos dar um coração puro, um novo coração. Não porque eu sinta, mas porque Ele falou. Pois o que Ele falou, se fará. Pois Ele falou e logo se fez. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, o nosso coração se enche de alegria, se enche de felicidade, Senhor, crendo que o Senhor pode preparar um povo em meses, se nós cremos nas Tuas promessas, se nós aceitarmos as Tuas promessas pela fé, essas promessas agora possam se cumprir, agora elas podem se cumprir em nossa vida. Nós não cremos, ó Pai, no evolucionismo, nós não cremos, Senhor, que passará longos períodos de tempo para o Senhor transformar o nosso coração. Mas nós cremos que o Senhor pode transformar o nosso coração agora, nesse momento. E todas as pessoas, ó Deus, que estão nessa sala agora, nesse momento, que nesse momento possam aceitar o novo coração que o Senhor prometeu. E nesse momento, ó Pai, aceitamos o Teu coração e Te agradecemos pelo Espírito que o Senhor colocou agora nas nossas vidas. Cremos, ó Deus, não pela vista, mas pela fé. Cremos nas Tuas promessas e é a Tua promessa que nos dá um novo coração. E agradecemos porque o Senhor já nos deu um novo coração. A nossa vida agora é uma vida de justiça e perfeita santidade. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de meu Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa esperança que o Senhor colocou nos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus. Te pedimos também o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Derrame, Senhor, o Teu Santo Espírito. Não queremos, ó Pai, luxúria, não queremos dinheiro, não queremos nada disso, mas queremos apenas o Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, o que o Senhor mais quer nos dar. Senhor, neste momento, te agradecemos, porque já recebemos o Teu Espírito. Pois a serva do Senhor diz que a chuva será de olhada lá no futuro, mas é poder da igreja ter a chuva hoje e agora. E nesse momento, Senhor, a Tua chuva cai sobre nós. Goteja, Senhor, a Tua chuva sobre as nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cumpre as promessas e supre todos os fatos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Amém. Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, Senhor.